Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O tema de hoje é Jesus, o pão da vida. E hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história, como que Jesus trouxe essa passagem tão conhecida pra gente. Mas antes de a gente começar, antes de a gente entrar na palavra, eu quero te pedir um favor bem rapidinho. Dá uma pausa aí, compartilha com aquele teu amigo, aquela tua amiga que você acha que precisa dessa palavra. Se possível, curte, comenta e não se esquece de se inscrever no canal, que aí toda vez que a gente tiver novas postagens, você vai receber aí direto pelo seu YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos para a palavra. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, por favor, vá lá em João, capítulo 6, versículo 25. Vamos lá. Em João 6, 25, a Bíblia nos diz o seguinte: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então aqui, Jesus primeiro está indagando o povo que estava ali ao redor dele, pedindo ajuda, pedindo algumas coisas, do porquê que eles estavam de fato procurando Jesus. E eu já quero começar essa passagem, essa palavra de hoje, fazendo a mesma pergunta. Por que você procura ou já procurou Jesus? Quais eram as suas motivações, de fato? Quando você procurou Jesus, você queria, de fato, se tornar outra pessoa? Você queria evoluir como pessoa? Ou você só queria, por exemplo, pagar contas? Ou você só queria, por exemplo, ter a comida na tua mesa na semana ou no mês seguinte? Ou você só queria, por exemplo, curar uma doença? Você queria uma coisa específica ou você queria, de fato, Jesus? Isso aqui é uma indagação muito importante que Jesus faz para o povo nessa época, porque na prática o povo não estava percebendo que eles estavam atrás de Jesus simplesmente porque ele fez uma vez o milagre, deu pães para o povo e o povo ficou de barriga cheia e falou: pô, legal, então se eu ficar ali do lado de Jesus, de repente ele faz outro milagre e eu tenho pão de novo, então eu posso comer de novo de graça. Então, por que você está procurando Jesus? De verdade. Se pergunta, por que você está assistindo esse vídeo hoje aqui? Por que você está aqui agora? Você está aqui simplesmente porque você está buscando uma coisa específica para a tua vida ou porque você quer realmente se tornar outra pessoa? Essa é uma reflexão que eu quero deixar para você. Você pode se respondê-la depois, mas reflita sobre ela. E aí, dando sequência nessa passagem, logo em seguida, se você puder ir em João 6,35 agora, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. A gente falou no último vídeo, para quem pôde assistir, sobre as tentações que Jesus sofreu no deserto, do diabo. E nessas tentações, Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. E aqui, ele basicamente repete a mesma coisa, que Jesus é o pão da vida. Então, não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Mas aqui ele está indo ainda um pouco além. Ele não está falando que é só da palavra de Deus, ele está falando que é dele. Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. É isso que ele nos ensina aqui, é isso que ele ensina nesse momento para a multidão que está ali atrás dele procurando milagres, procurando pães, enfim. E aí ele fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então aqui Jesus está nos ensinando qual é o caminho, qual é a verdade. A Bíblia, ela é muito simples de ser interpretada, mas como eu disse também no último vídeo, você tem que lê-la guiado pelo Espírito Santo, você tem que meditar na Bíblia, você tem que entender o que Deus está querendo te dizer através de cada palavra, através de cada versículo, através de cada passagem. E aqui Deus me ensina muito claramente: não adianta buscar as coisas do mundo, não adianta buscar uma coisa pontual, não adianta buscar apenas recursos financeiros, ou apenas uma cura, ou apenas um relacionamento saudável, ou apenas buscar um negócio bem fechado. O centro precisa ser Jesus. Jesus é o pão da vida. Quando você busca Jesus, quando você busca o reino de Deus, todas as outras coisas vos são acrescentadas. Isso a palavra nos garante. Então, aqui Jesus nos ensina a andar sobre a palavra dele e buscar ele em primeiro lugar. E depois disso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E fome, sede, todas as coisas carnais que todo mundo busca, isso a gente não precisa se preocupar, porque na prática isso nos serão acrescentados. Legal? E aí, dando sequência, logo depois disso, eu vou resumir aqui, eu vou cortar uma parte dessa história, mas depois ler na íntegra lá em João 6.
Logo depois disso, o povo começa a questionar Jesus. Mas Jesus, como assim ser o pão da vida? Pô, peraí, então eu tenho que comer sua carne? Como é que funciona isso exatamente, Jesus? E ali Jesus já começa a ensinar um pouquinho, inclusive, do sentido da Santa Ceia, mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Só que o mais importante é, o povo começa a indagar Jesus e os fariseus da época, que eram os religiosos da época, mais ainda. Porque eles falam, pô, peraí, como assim? Um cara estranho chega aqui e fala que ele é o pão da vida, fala que as pessoas só vão ter salvação se buscarem ele, se crerem nele. Peraí, então tudo que a gente escreveu até agora, então isso não tem relevância? E Jesus fala, não, isso tem relevância sim. Só que Moisés, por exemplo, quando chegou, um dos argumentos que o povo usa, que os fariseus usam nesse episódio, depois você lê na íntegra, é esse. Ele falou, não, mas peraí, então você está falando que Moisés deu uma maná do deserto, Moisés fez o povo ter uma maná do deserto. Qual é o sinal milagroso que você vai fazer? E ele fala, não, eu não preciso dar nenhum sinal milagroso, eu sou o sinal, eu sou o pão da vida. Como assim você está me pedindo um sinal? Quem deu o pão pro povo na época não foi Moisés, foi Deus por pedido de Moisés. Então tudo que o povo já teve até agora, sempre foi Deus que deu, e agora não está sendo diferente. Deus deu o seu próprio filho, para que eu viesse aqui, e para que eu fosse o pão da vida para vocês, e que todo que em mim crê seja salvo. E eu vou buscar todos, Jesus disse, eu vou buscar todos que vierem a mim, ninguém será rejeitado. Não importa como você chegar, não importa se você chegou muito pecador, menos pecador, se você chegou totalmente no mundo, se você chegou totalmente do diabo, fazendo coisas pro diabo, não importa como você chega. O que importa é como você se restaura, é como você vai sair do encontro com Jesus. É isso que Jesus nos ensina nessa passagem, mas logo depois disso o povo começa a indagar, os fariseus começam a indagar, e ali as pessoas começam a ficar meio que em dúvida sobre aquilo que Jesus falou, principalmente por quê? Porque as pessoas estavam enxergando aquela fala de Jesus nos olhos carnais. Jesus fala, eu sou o pão da vida, todo que em mim crer será salvo. E as pessoas estavam levando isso para o sentido literal. Como assim Jesus, um homem é o pão da vida? Como assim? Então a gente tem que comer a carne daquele homem? E as pessoas não estavam entendendo. E por não entender, olha o que a palavra nos diz em João 6,60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Logo depois disso, sabendo que em seu íntimo os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, mas a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então aqui, Jesus está nos ensinando a viver pelo Espírito, e está nos ensinando que, independente de como você chega, você pode chegar do jeito que você quiser, Ele sempre vai te aceitar, mas as palavras às vezes vão ser duras, para olhos humanos, mas para olhos espirituais, para quem está de fato imerso em Jesus, imerso em Cristo, imerso na palavra, aquilo é vida. Então muitas coisas que, por exemplo, eu aos 15 anos de idade ouvia, eram duras para os meus ouvidos. Eu ouvia que, por exemplo, eu tinha que seguir uma série de regras, aquilo ali era duro. Eu falava, não, como assim? Não, se eu quiser sair, fazer o que eu quiser, se eu quiser sair, beber, me divertir, ficar com quem eu quiser, namorar, independente de casamento, isso tudo para mim estava tudo bem. Por quê? Porque eu era do mundo. E qualquer coisa que falasse em contrário, porque eu queria viver, era duro para mim. Só que depois que eu conheci a palavra de Deus, acreditem, tudo que eu comecei a ouvir, apesar de serem as mesmas coisas, eu estava imerso no Espírito. Então, por estar imerso no Espírito, eu já estava, nossa, não, então isso aqui é vida, é isso que é viver em Cristo, é isso que faz sentido. Então, quando você está no Espírito, todas as coisas carnais passam a deixar de fazer sentido. Você ainda continua tendo alguns desejos carnais, óbvio, mas você começa a viver pelo Espírito, e ao viver pelo Espírito, Jesus te instrui, Jesus te ensina o que é o Espírito e o que é a vida. E qualquer palavra dele, por mais que no início pareça dura, depois você entende que aquilo é a vida, aquilo é a verdade. Da mesma maneira que um pai, quando ele quer ensinar um filho, eu passo muito por isso hoje. Eu tenho um filho de 2 anos de idade, já comentei aqui, vai fazer 3 agora, e todas as vezes que eu preciso ser duro com ele, todas as vezes que eu preciso ensiná-lo, educá-lo, é difícil, dói meu coração. Ele chora, às vezes ele fica brigado comigo por causa de uma lição que eu dei a ele. Mas eu sei que é necessário, eu sei que se eu não der aquela lição naquele momento, daqui a alguns anos ele pode repetir o mesmo erro, talvez ele possa ensinar o filho dele errado. Então ele precisa ser educado, ele não tem ainda a maturidade para entender isso agora, mas eu sei que daqui a 5, 10 anos ou mais, ele vai me agradecer, como hoje eu agradeço meus pais, como hoje você deveria ser grato para os teus pais, por todos os ensinamentos que eles te deram. Então isso é importante, porque quando você ainda não tem toda a maturidade espiritual suficiente,
Toda palavra é dura para você. Qualquer palavra que você veja num vídeo, numa pregação, de um pastor, de um padre, enfim, de qualquer pessoa em qualquer religião, vai ser dura para você. Por quê? Porque você não está preparado para recebê-lo e porque você está enxergando com os olhos do mundo. Da mesma forma que Jesus chegou e falou, eu sou o pão da vida. E o povo não soube interpretá-lo porque estava enxergando sobre olhares carnais. E eles não entenderam e principalmente ainda falaram, mas mestre, sua palavra é muito dura. Pô, como assim? Não estou te entendendo. E Jesus ensina. O espírito dá a vida, mas a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. E é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Então, muita gente aqui se perguntava, mas por que Jesus está falando essas coisas? E ele respondia, eu só estou falando essas coisas porque o Pai mandou você vir a mim. Ou seja, não sou eu que estou falando para te convencer, não sou eu que estou te falando porque eu quero você. Deus que mandou você até mim. Então, creia numa coisa e receba essa palavra em nome de Jesus. Toda palavra que você já ouviu sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre principalmente em cima da sua vida, não foi você que buscou essa palavra, Deus que te colocou para receber essa palavra. Se você está aqui nesse vídeo agora, se você está aqui assistindo até agora, você não está aqui porque você quis, você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Deus te atraiu para que você estivesse aqui, para que você recebesse essa palavra, para que você se alimentasse espiritualmente dessa palavra. Então toda palavra que você recebe é Deus que te atrai, Deus que te coloca naquele lugar. Toda palavra que você recebe que você fica pensando, pô, mas será que eu que interpretei ou será que foi Deus que me deu? Se você estava ali foi porque Deus quis. E se você recebeu aquela palavra, Deus queria que você recebesse aquela palavra. Você só precisa crer. Porque logo depois Jesus diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ou seja, nada adianta você ouvir da palavra de Deus. Nada adianta você ser guiado pela palavra de Deus. Nada adianta você viver, às vezes, até experiências com Deus, se você não crer. Tudo começa do crer. Você ouve e crê. E toda vez que você... E a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você carrega, mais crença você tem. E mais fácil fica de entender o mundo espiritual. E por que isso às vezes é tão difícil, Vitor? Pô, eu não entendo, sabe? Eu leio muito a Bíblia, mas às vezes eu não consigo compreender. Sei lá, às vezes é meio confuso para mim. Paulo nos ensina isso de uma maneira muito simples, lá em Romanos. Se você puder abrir rapidinho comigo, em Romanos 8, capítulo 8, versículo 5. Paulo nos ensina isso em vida pelo Espírito. Na prática, todos nós, quando nós conhecemos Jesus, a gente quer entender um pouco mais, a gente tem sede de receber da palavra de Deus, a gente tem sede de entender como seguir na palavra de Deus, mas nem sempre é tão simples. Você precisa de um período para amadurecer, para alguns menos, outros mais. Mas o ponto é, olha o que Paulo nos ensina. Vamos ler rapidinho, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto, e por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E ele conclui lá em 13, pois se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra talvez ela pareça dura, talvez ela pareça de difícil entendimento, talvez. Mas deixa eu filtrar para que você entenda melhor. Paulo aqui está dizendo que nós somos carne, espírito e alma. Nós temos três, nós somos três. Você, eu sou espírito, carne e alma. E nós somos acostumados a alimentar desde criança a carne.
que eu digo que é alimentar a carne? É comer, comida física. Você, por exemplo, são desejos que você tem de luxúria, desejos que você tem até sexuais, desejos que você tem de coisas do mundo, desejos que você tem de bebidas, desejos que você tem de coisas que te dão prazeres momentâneos. Isso tudo são formas de você alimentar a sua carne, alimentar prazeres carnais, ok? Você tem a sua alma, que é a sede das suas emoções, e a sede das suas emoções ela é alimentada por emoções. Então, sentimentos de felicidade, sentimentos de paz, sentimentos de alegria. Quando você viaja, você certamente deve estar alimentando tua alma. Então, assim, todas as coisas, quando você recebe um elogio de uma pessoa que você ama, isso tudo são formas de alimentar a sua alma. Quando você desenvolve a tua inteligência emocional, enfim, não quero entrar nesse ponto emocional. Mas a gente tem um terceiro corpo, que é o espírito. E o nosso espírito, ele é alimentado da palavra de Deus, como eu já disse aqui antes. E quando a gente vive pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele nos guia, ele nos ensina, ele nos dá discernimento e você começa a tomar decisões não mais pelo Espírito. Então, por exemplo, você conhece alguém que de repente estava totalmente inerte na vida, inerte no mundo, e essa pessoa ela vivia alimentando desejos carnais, como por exemplo vícios em pornografia, vícios em adultério, vícios em bebida, vícios em drogas, vícios em saídas, em noitadas, vícios em imoralidades sexuais, vícios em coisas do mundo como um todo, e de repente ela conheceu Jesus e do nada ela passou a não sentir mais necessidade dessas coisas. Às vezes ela até sentia desejo, mas era muito fácil de frear. Por quê? Porque ela estava vivendo pelo Espírito. Eu posso falar por experiência própria, alguns desses pontos que eu comentei, eu vivia há alguns anos atrás. E eu venci isso através de Jesus. Jesus me ensinou a viver pelo Espírito. E hoje, todas essas coisas que lá atrás para mim eram muito difíceis de frear, hoje para mim são muito simples. Por quê? Porque eu vivo pelo Espírito. A carne não me consome mais. É claro que eu tenho desejos carnais, eu tenho fome. Todos nós temos, como todo mundo tem. Todo mundo come. Eu tomo café, eu almoço, eu janto, logicamente. Mas os desejos carnais hoje são muito fáceis de serem freados. Por quê? Porque eu vivo pelo Espírito, como a palavra e como Jesus nos ensina. Amém? Então eu espero que você receba dessa palavra. Eu espero que Deus te guie a viver pelo Espírito e não pela carne. É normal, fica tranquilo. Se você tem desejos da carne, tá tudo certo, todo mundo tem. O único ponto é a força que esses desejos têm em você hoje. Você pode mudar. Se você de fato crê que Jesus é o teu Senhor e Salvador, como aqui a palavra nos diz, se você crê que Jesus é o pão da vida, e se você entregar a tua vida a Jesus, Ele vai te ajudar, Ele vai te transformar, e você vai ver que daqui a pouco tempo você não vai mais ter dificuldade de frear esses desejos carnais, e viver pelo Espírito vai ser fácil. E toda vez que você tomar uma decisão difícil, seja na tua vida profissional, financeira, espiritual, ministerial, na tua família, qualquer decisão que você precisar tomar, você vai parar, vai orar e vai falar: Deus, me ajuda a tomar essa decisão. E você vai sentir Deus sussurrando no teu ouvido a decisão que você tem que tomar. Você vai sentir certeza no teu coração. Você vai ver que não tem mais dúvidas. Cada decisão que você for tomar, o Espírito Santo vai arder dentro de você e você vai ter certeza de qual é o caminho para seguir. Onde há Deus, não há dúvida. Lembre-se disso e recebam essa palavra e aprendam a viver pelo Espírito. Amém? Que Deus te abençoe através dessa palavra. Me permita orar por você por um breve momento antes da gente finalizar. Se você puder, aonde você estiver, feche os seus olhos e em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos a Ti nossas vidas, Pai. Entregamos a Ti, Pai, tudo que temos, tudo que somos, Pai. A Tua palavra nos garante, Pai, que quando consagramos todos os nossos planos, projetos, desejos, tudo a Ti, Pai, Tu nos garante que esses planos serão bem-sucedidos de acordo com a Tua vontade, Pai. E Tu podes fazer tudo, Senhor. Tu podes frear nossos desejos. Tu podes acabar com vícios, Pai, que hoje acabam com nossa produtividade, que hoje freiam nossa vida profissional ou nosso ministério, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra, Pai, nessas vidas, Pai, entra nessas pessoas que hoje estão pedindo, clamando pela Tua presença, Senhor. Entra com o Teu Espírito Santo e transborda, Pai. Eu creio no Espírito Santo transbordante agora, Pai, em pessoas, transbordante em amor, em paz, em glória, em misericórdia, Senhor, em
benevolência, em perdão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, transborda do Teu Espírito, nos permite viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, vivendo pelo Espírito, Pai, e freando nossa carne, para que morramos para a carne e vivamos para o Espírito, Senhor, como a Tua palavra nos orienta. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra não seja dura, mas seja vida, como Jesus, que é o pão da vida, Pai. Nos ensina a nos alimentar do pão da vida e não apenas nos alimentar de alimentos naturais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Espero que você tenha recebido essa palavra de Deus, espero que Deus tenha te tocado. Se você quiser dividir comigo, vai ser uma honra, um prazer entender um pouco sobre como Deus tocou em você nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, tá? Eu tenho recebido algumas palavras e tem alegrado muito meu coração, então se você se sentiu tocado, manda para mim no privado ou por onde você quiser, para que eu entenda como que Deus agiu na tua vida através desses vídeos, tá? Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus.